E aí, casais, como vocês estão? Todos bem? Espero que estejam todos bem por aí. Então, eu e a Eliane estava comentando aqui sobre algumas perguntas que a gente recebe no direct do Instagram, né, depois que a gente começou a construir esse perfil, né, sobre conteúdo para casais. E um dos maiores problemas que a gente sempre vê, né, nas perguntas, nas caixinhas, ou até mesmo direto no direct, são perguntas relacionadas muito à comunicação. Ou seja, o casal às vezes não consegue ter uma boa comunicação, e daí a maioria dos problemas que a gente vê, uma boa parte ali, é referente à comunicação, é problema de comunicação. E a gente já até comentou alguma coisa sobre comunicação, né, no casal e tal, anteriormente ali em algum vídeo, mas hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre a comunicação, né? E como a gente já vivenciamos isso, né? Exatamente. Na pele. Bem isso. A gente já teve muito problema de comunicação. E assim, nenhum casal é perfeito. Às vezes, uma hora ou outra, tem alguma comunicação que às vezes se desencontra, mas a gente conseguiu... encontrar maturidade. Encontrar maturidade e aprendeu a habilidade de... tipo assim, para resolver esse problema de comunicação. Porque muitas vezes não precisa nem, né, a gente só com um olhar nós já se entende, né? Exatamente. Às vezes, tipo, com o olhar dela, por exemplo, às vezes eu já entendo que a minha comunicação não tá igual a dela. E daí, como a gente já aprendeu a lidar com esse tipo de situação, eu já sei como agir, ela já sabe como agir quando a comunicação não bate. Às vezes acontece isso, mas o problema maior não é tanto a comunicação estar diferente. O problema é não saber resolver essa comunicação desigual. Esse é o maior problema. Porque quando você sabe resolver, né, se a minha comunicação está diferente da dela ali, a gente está desencontrando, e eu e ela tem uma habilidade de sentar e conversar e se alinhar, beleza, tá tudo certo. Agora, o problema é que a maioria dos casais que tem problema de comunicação é que eles não conseguem se ajustar. E vira briga. Vira briga, vira um conflito danado e às vezes dá até pancadaria. A gente conhece, a gente mora em apartamento, a gente sabe bem como que é. É bem isso, a gente sabe. Escuta, né? As paredes aqui têm ouvido. É bem isso mesmo, o negócio é feio, tá? Tipo, e quase todos, né? Pra quem divide às vezes o mesmo espaço de moradia ali, às vezes você vê cada coisa e a maioria das vezes é a falta de uma boa comunicação ou falta de ter maturidade para resolver a falta de comunicação. Então, assim, o que a falta de comunicação causa no relacionamento? Causa muita briga, o relacionamento às vezes não prospera, tipo, o relacionamento às vezes esfria de tanto ter conflito, de tanto ter briga, né? Às vezes o relacionamento acaba se esfriando, um acaba se distanciando do outro, porque acaba, às vezes, pegando raiva um do outro, ou às vezes nem quer conversar um com o outro mais, de tanta atrito, e às vezes, tipo, um não compreende o outro, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Linguagens diferentes. Linguagens diferentes. Até tem uma parte em Gênesis, né, na Bíblia, lá onde fala sobre a construção da Torre de Babel, né? Na onde Deus, né, falou com os anjos, né, lá no céu, que o povo falava, né, a mesma língua e que por causa disso eles iam conseguir fazer o que eles desejassem, né, por falarem a mesma língua. E daí foi onde Deus decidiu descer lá do céu e mudar a linguagem de todos que estavam construindo a torre, né? É mais ou menos isso, né? Até porque, assim, não porque eles estavam construindo uma torre, mas assim, pelo que o coração deles estava dentro do coração deles, que era construir uma torre que chegasse ao céu para ser igual a Deus. Isso mesmo. Ele é tipo assim, que nem ela falou. O desejo do coração deles não era agradável aos olhos de Deus. Daí Deus, por certo, pensou que se estão querendo fazer uma torre para chegar no céu, o que esse povo vai ser capaz de fazer se a gente não mudar a linguagem deles? Né? Imagina, é um absurdo querer construir uma torre para chegar no céu, né, amor? Imagine. Né? Então, tipo, Deus falou assim, esse desejo deles não tá muito certo. Então, se eles estão querendo fazer uma coisa dessa que é um absurdo, né, o homem, né, eles queriam se igualar a Deus. Querer subir ao céu através de uma torre, o que esses
esse povo doido aí vai querer fazer? Vai querer fazer coisas, né, fora da realidade. E daí foi onde Deus desceu lá e mudou a linguagem deles, daí pararam a construção da torre. Tiveram que parar a cidade, cada um foi para um lado. Cada um foi para um lado e teve a divisão. E é isso que acontece no meio do relacionamento, exatamente. Né? Essa falta de linguagem igual destrói muito o relacionamento. Assim como a torre parou de ser construída, né? Porque o pessoal não falava mais a mesma linguagem, isso acontece dentro do relacionamento. Acontece, já aconteceu isso conosco. Exatamente. Ele falava muitas vezes, você lembra, né? Que eu falava, eu não tô entendendo o que você tá querendo. E muitas vezes terminava só em brigas. É bem isso, é verdade. E, assim, eu não entendi. Pra mim, ele falava inglês, italiano, japonês, mas não falava o português. E eu não conseguia entender o que ele queria. Ele não era claro. E eu também não tinha maturidade também para querer entender, às vezes, o que ele queria naquele momento. Exatamente. Às vezes, em alguns momentos, eu não entendia ela também. Mas o que é? Às vezes é que talvez a pessoa até, do jeito que a pessoa se expressa, talvez para a pessoa que está falando ali, tá certo, só que às vezes a outra pessoa não consegue entender, né, por falta de clareza, né, e então aí já causa um problema. E o outro problema mesmo, pior, é quando, por exemplo, assim, uma suposição, eu quero uma casa amarela, o outro, não, eu quero a casa azul, uma suposição. Não, eu quero amarela e vai ter que ser amarela, não, eu quero azul e, vai dar briga, entende? Então alguém vai ter que ceder, vai ter que ceder naquele momento ali, vai ter que passar a falar a mesma língua, e para isso vai ter o quê? Vai ter que ceder, vai ter que compreender, entende? Vai ter que analisar ali os fatos e ver o que realmente é mais viável, se é pintar a casa amarela ou a casa azul, entende? E se o esposo tiver que ceder à esposa, ele tem que ceder, se a ideia dela for melhor do que a dele. Mas assim, a gente não pode achar que a ideia da gente sempre é a melhor. Tem que ouvir. Porque esse rostinho é bonito, gente, mas já teve cada ideia. Sim, e é normal. Na hora ele fazia assim, meio assim, né? Quando eu meio que reprovava ele, eu não gostava muito não. Hoje ele já entende melhor, né? Às vezes eu dou uma torcida no bico até hoje. Mas isso daí tá em nós. Só que o problema não é isso. O problema é você, de repente, não aceitar, talvez na hora, e depois você não reconhecer que você está errado. Né? Às vezes na hora você acaba não aceitando, porque às vezes você acha que o que você quer é melhor. Só que se você tiver a maturidade para depois você entender, não... Você tem que analisar todos os lados, analisar, né? Todos os pontos. Analisar todos os pontos. Acontece comigo muitas vezes. Tem coisas que ela fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes na hora eu falo, não vamos fazer. Entende? Acontece, tem hora. Todos os dias. E principalmente quando você sente... sempre. Mas o que acontece? Eu aprendi uma coisa. Muitas das vezes eu volto atrás. Entende? Se eu vejo que é algo que o que ela está propondo é melhor, ou se é algo que vai prejudicar ela, eu volto atrás. Entende? E tem vezes que às vezes eu não volto atrás porque realmente talvez faz mais sentido aquilo que eu quero. E a mesma coisa ela. Às vezes tem hora que ela quer uma coisa, entende? E de repente depois ela vê que talvez não era a melhor opção, entende? E daí você alinha a comunicação. Mas já tivemos muito conflito por causa disso. Muito, que eu tinha vontade de pegar ele, arrastar ele pelo chão, gente. Pensa num menino, olha, naquela época ele me causava raiva. Eu tinha vontade de catar ele e sair esfregando assim pela calçada. Mas é falta de comunicação. Falta de comunicação. Não, a comunicação que não era clara. Vamos falar a palavra mais certa, né? A nossa comunicação não era clara. Você falava uma linguagem, eu entendia diferente. Exatamente. Ou talvez eu tinha dificuldade para expressar, ou ela tinha dificuldade para entender. Mas depois a gente aprendeu. Eu aprendi a ser um pouco mais claro e de repente ela conseguiu até falar mais. Aprender a também formas de compreender, entendeu? Talvez ela aprendeu, analisar mais o que eu estava falando e conseguir compreender o que talvez não era claro para ela. Né? Então isso daí é um problema que acontece muito nos casamentos. Essa comunicação diferente, né? De um querer uma coisa, outro querer outra, isso daí causa muita divergência, muita briga, muito desgaste. E para ser bem sincero, isso atrapalha até a prosperidade do casal e da vida do casal. Por quê?
Porque se um ficar achando que é melhor do que o outro e nunca chegar num meio termo que fique bom para os dois, ninguém vai para lugar nenhum, entendeu? Nem o marido vai para frente porque tá diferente da esposa, a linguagem dele tá diferente, nem a esposa vai para frente porque tá diferente. E assim, quando dois seguem o mesmo caminho, as coisas ficam mais fáceis. Quando os dois têm a mesma ideia, estão alinhados, né, com o mesmo objetivo, as coisas ficam mais fáceis e elas fluem melhor. Mas quando o marido quer seguir um caminho, a mulher quer seguir outro, isso uma hora vai dar ruim. Vai atrapalhar a prosperidade, porque fica uma casa dividida. E onde é uma casa dividida, ali não tem prosperidade. Tá? Isso é bíblico. Quando a casa está dividida, um fala uma língua, outro fala outra, não tem prosperidade. E se Deus uniu, é pro casal andar junto, né? Por que na Torre de Babel lá, cada um foi para um lado? Por que, amor? Você sabe? Cada um foi por um lado porque não falava mais a mesma língua. E o casamento é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se cada um fazer... eu falo de um jeito e a minha esposa fala de outro, vai dar divergência, vai acabar em separação. Exatamente. Ou vai viver um casamento muito ruim o resto da vida, ou vai dar em separação. Né? E o objetivo de um casamento não é separar. Um casamento ele é pro resto da vida. Existem algumas exceções que todo mundo sabe, bíblico, tudo, né? Quando que um casamento deve acabar, mas fora o que, além do que está na palavra de Deus ali, tipo, não é o certo acontecer. Só que as pessoas têm que fazer o que é necessário para dar certo também, né? Então, tipo assim, tem coisas que não... Pode concluir. Tem coisas que não estão na Bíblia ali, mas que são erradas, né? Mas para um bom entendedor, pingo é letra. Então, é só um adultério que acaba com um casamento? É só uma traição? Não. Tem muitos outros motivos que acabam com um casamento. Uma agressão, entende? Tanto física quanto emocional. Emocional, né? Agressão verbal. Então, tudo são motivos que podem acabar com um casamento. Mas só que, tipo assim, são motivos que as pessoas podem evitar para que tudo dê certo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que você ia falando? Sobre o relacionamento. Quando a gente namora, né, tudo mil maravilhas, é tudo rosas, né? Tô vendo aí bastante jovens casando aí, anunciando casamento, e só sorrisos e rosas vermelhas, né? Mas em um ano de casamento, às vezes... Aquele mesmo perfil que a gente às vezes visualiza isso no Instagram, já não tem nem a foto do esposo mais, ou da esposa. Por quê? Essa divisão já começou a ter ali já. Daí a esposa que não fazia academia, tá na academia, postando foto, o marido já tá na academia, querendo ficar bombado. Ainda quando é pro seu esposo e pra sua esposa, não vejo maldade nisso. Sim. Só que o BO é que assim, quando o casal, acho que é isso que ele tá querendo dizer, quando há separação, né? Quando há separação. Quando há separação. Quando é casado, legal. Eu pratico exercício físico, ele pratica corrida, e ambos, um se cuidando, cada um pra si, né? E ambos pros dois. É mais ou menos isso, né? Eu me cuido pra ele me achar bonita e ele se cuida pra mim achar ele mais lindo ainda. Primeiramente, a gente se cuida pela saúde. Isso. Primeiro saúde, depois um para o outro, né? É isso. Mas Só que acho que o que você estava querendo dizer é que tem muitos relacionamentos acabando, que a gente vê isso na internet, e aquela pessoa que nunca praticou exercício físico enquanto estava dentro do seu relacionamento para agradar o seu esposo também, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer o seu cônjuge feliz. E o mínimo é cuidar da nossa saúde, isso. Né? Isso é o mínimo que devemos fazer. E o resultado, ele vem, é uma consequência, né? Se você treinar, o resultado vai vir. Só que, exemplo assim, a pessoa separa, daí passa um tempo, ela já tá lá querendo ficar lindona, bonitona, já muda o visual, já dá um up. Por que não faz isso quando está no relacionamento? Por que não dá esse up enquanto está casado? Então, daí entra a comunicação. É a falta da boa comunicação, entendeu? Porque às vezes a pessoa, tipo, não consegue se comunicar bem um com o outro. Não consegue falar, acho que o que às vezes, talvez até quer, às vezes, se cuidar de alguma forma,
mas não quer, não fala isso. Mas não sabe falar, às vezes, de uma forma... Ou cai na rotina. Ou cai na rotina, mas, tipo assim, às vezes até quer se cuidar, mas não sabe se expressar, talvez pro esposo ou pra esposa, de uma forma que a pessoa vai entender que não, é por um motivo da saúde, e é pra mim mesmo isso daí. E às vezes a forma de comunicar, às vezes já causa uma dúvida, entende? A falta de comunicar correta, às vezes causa dúvida, e daí o marido já acaba, não vai fazer, ou a mulher também já acaba, não vai fazer. Mas tudo é uma falta de comunicar, de se expressar de forma correta ali, para que a pessoa possa entender. Por que eu quero fazer uma academia, né? Por que eu quero me cuidar até para ficar mais bonito, ou para ficar mais bonita? Mas a pessoa às vezes não sabe se comunicar claramente, e daí às vezes acaba não fazendo, ou às vezes acaba dando briga, porque não sabe se expressar, ser claro do porquê de cada coisa que a pessoa quer fazer, né? E acaba dando esses problemas aí. E daí depois acaba separando, daí fala, nossa, parece que fulano tá mais feliz do que quando era casado, e postando foto, e fazendo isso, fazendo aquilo, tudo que não era casado. Às vezes é pra fazer pirraça, tá? Tem muito disso. Mas às vezes é porque quando era casado não tinha uma boa comunicação, não conseguiam se entrosar pra fazer essas coisas junto, ou pra se alinhar, e daí depois que acaba o casamento, daí fica fazendo essas coisas que poderia ter feito quando era casado e de repente evitado um casamento acabar. Eu lembro bem que quando eu iniciei exercício físico, muita gente me criticava, porque somos da igreja, tudo, mas hoje essas pessoas eu vejo lá, às vezes até na mesma academia que eu não critico, na verdade eu fico feliz, porque eu falo assim, que bom que essas pessoas abriram os olhos. Exatamente. Então a boa comunicação é tudo no casamento. É tudo no casamento. Se você tiver uma boa comunicação, o marido às vezes vai poder fazer o que ele deseja e a esposa vai entender, porque ele soube expressar claramente, chegaram ali num... como pode dizer? Fugiu a palavra agora. Mas, por exemplo, chegaram numa conclusão ali que... Isso. Pô, legal, né? Entendeu a comunicação dele ou a mulher. Então isso daí evita muito conflito. Por falta de comunicação, de um falar o que deseja, o que quer para o outro, às vezes a pessoa acaba se retraindo, acaba deixando de fazer coisas que vai fazer bem para o casamento, para os dois, porque não sabe se comunicar, ou tem medo de se comunicar, entendeu? Acha que se comunicar é um bicho de 7 cabeças, ou porque às vezes é tão ignorante que não sabe se comunicar, por ignorância. Prefere ou não se comunicar, né? Prefere não se comunicar, ou prefere não entender a comunicação do outro, por ignorância. Então, tipo assim, a ignorância, às vezes, de não querer entender o outro, isso daí prejudica muito, né? Gera uma falta de comunicação. E então é isso que a gente queria comentar, né? Sobre a comunicação, que é algo que a gente passou por muitos conflitos por causa disso, e é algo que a gente conseguiu tratar bem, né? E, igual eu falei, às vezes temos as nossas divergências ainda, mas conseguimos administrar de uma forma melhor hoje em dia. Né? Que todo casal tem, né? Esses dias eu até vi uma moça que postou, ela tem, se eu não me engano, ela tem 10 anos de casada e ela falou que nunca brigou. É de se estranhar, né? 10 anos nunca tem uma briga, talvez ela nunca brigou de sair na pancadaria, né? Mas é impossível que talvez uma palavra ou outra não saiu errado ali, ou um não gostou. Um pisão no pé do outro, né? Isso daí eu vou ser bem sincero. Eu acho que é uma mentira. Bem claro. Não, porque eu também acho impossível. Não existe casamento perfeito, casamento tem dificuldades, eu tenho defeitos, entende? Assim como qualquer outro marido. Da casa dos pais da gente, a gente vem com algumas manias, né? Ele veio com as deles e eu vim com a dele e eu vim com as minhas manias. Sim. E daí as coisas foram se alinhando, mas até se alinharem, tem alguns conflitos. E são anos. São anos. Então eu acho impossível não ter 10 anos de relacionamento, não ter dado alguma divergência. E assim, a gente faz esses conteúdos para casais não porque a gente é perfeito, né? Eu vou falar de mim, não é porque eu sou perfeito que eu falo alguma coisa sobre casal. Todos os dias eu tenho algo novo para aprender. Mas eu tenho muita coisa que eu aprendi, né? E eu acho que isso é válido compartilhar com os casais, com os maridos. Não sou um perfeito, a gente não é um casal perfeito. Não é por isso que a gente faz esse tipo de conteúdo.
Por certo é um Não. casal perfeito, por isso tá fazendo conteúdo para Ou se casais. expor, né? Ou Não, pra não- ficar se expondo. Ai, eles só vão expor as coisas boas. Não, a gente tem as nossas divergências, a gente tem as nossas dificuldades ainda, mas já tem muita coisa que a gente viveu e aprendeu, que tem casais que ainda vão vivenciar ou que estão passando pelo que a gente passou e que às vezes ainda não sabem resolver. Então a gente quer compartilhar o que a gente já aprendeu, né? Mas é um propósito exatamente, nosso, né? a gente quer compartilhar o que a gente já aprendeu, mas tem muita coisa ainda pra gente aprender e compartilhar com vocês. E quando nós estiver com Né? nossos 25 anos de casado, a É, gente vai compartilhar as coisas que hoje nós estamos vivenciando. exatamente. Né? Então, tipo, às vezes quem tem 1 ano de casado não viveu o que nós vivemos já em 13 anos de casado, né? Do mesmo jeito que a gente não viveu o que uma pessoa de 50, 60 anos Exatamente. já viveu. Então não podemos falar sobre, às vezes, uma experiência de 15 anos, de 20 anos de casamento, que a gente não viveu ela. Mas de 13 anos a gente já viveu e com certeza conseguimos compartilhar muitas Não coisas. que anos seja... como que eu posso falar a palavra? É, Fugiu. não que- Experiência, não é essa palavra. não que anos define o nosso casamento. Isso, Anos não porque define o conhecemos pessoas que têm 20 anos de casamento, 30. 30 anos, e vivem um casamento de merda. É, bem isso. Entendeu? Mas assim, nós já temos 13 anos vivido, não é 13 dias. Então em 13 anos já deu para viver muita coisa, né? E com mais tantos anos que nós queremos viver, né, tem muita coisa para aprender. E com certeza tem alguma experiência que alguém que já é casado há 50 anos já viveu que a gente não viveu ainda. E assim como tem também coisas que nós vivemos em 13 anos e de 50 não viveu. Mas o que a gente já viveu, a gente quer sempre estar compartilhando com vocês para ajudar. Né, São nossas experiências que Exatamente. a gente está abrindo aqui para vocês, para compartilhando com vocês, para ajudar, né, o relacionamento de vocês, que muitas vezes pode estar indo pro buraco, Exatamente. pode reviver. O que a gente quer, o nosso propósito é o quê? É ajudar a casamentos não se acabarem, né? Por erros ali, que a gente já passou, né? E graças a Deus o nosso casamento não acabou, mas coisas que às vezes por um fio o nosso casamento não acabou. Então a gente quer compartilhar coisas ali que vai ajudar às vezes a restaurar um casamento, né? E dissipar ali todo o mal, né? Que tem ali num casamento às vezes pronto para acabar. Então o que a gente quer finalizar esse vídeo é dizendo o quê? Né, para você que está assistindo aí, seja marido, seja esposa, namorados também que vão casar, tá? Cuide muito com a comunicação, seja sempre claro, exponha o que você deseja claramente, ouça, né, o que o outro tem a dizer, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso é bíblico, hein? Pega esse código aí. Agora deu um que de Pablo Marçal aqui. Não é isso. Mas é verdade. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Porque quem ouve mais erra menos. Eu aprendi muito com isso. Tá? Porque quando... Porque eu gosto muito de falar, gente. Tanto aqui, quanto no meu perfil mesmo, eu falo bastante. E o Bruno já é uma pessoa mais quieta. Hoje não. Hoje tem coisas que... Às vezes eu vivo durante o dia que eu falo assim... Não tem necessidade de falar. Antigamente eu chegava já contando, falando, até misericórdia, né, amor? Sim. Hoje não, hoje eu penso assim, não, isso aqui não edifica. O que não edifica, deixa quieto, né? Mas o negócio certo é o quê? Ouvir o que o cônjuge tem para falar, se expressar de forma clara, né? E sempre alinhar a comunicação. Chegar num termo ali que fique bom para os dois lados. Falar a mesma língua. Para falar a mesma língua. Ah, pô, eu quero um carro preto e ela quer um carro branco. Não, pô, vamos conversar. Então vamos fazer o seguinte. Eu cedo, vamos comprar o carro branco. Ou se ela vê que de repente dá para comprar o carro preto, pô, vamos comprar o carro preto. E se nenhum ficar contente, sabe o quê? Não compra. Ou vai lá e compra um de outra cor. Daí fica tudo certo. Não vai dar briga, entende? Mas aceite. Aceite a ouvir a opinião do outro e chega num meio termo que vai ficar bom. Uma coisa melhor que tem é às vezes eu aceitar o que ela quer. Claro, tudo a gente tem que analisar para ver se realmente é bom pra gente. Mas pô, se a opinião dela vai fazer bem pra nós igual a minha,
Dá pra aceitar. E tá tudo certo, vai ficar Vai tudo... deixar eu feliz. Vai deixar ela feliz, eu também vou ficar feliz, porque é algo que não vai fugir daquilo que eu desejava. E eu estando feliz, Eu vou ficar feliz, né? casamento é isso, gente. É isso. Se é algo que, por mais que ela quer de um jeito, mas é algo que vai fazer bem pra nós dois, tá tudo certo. Entende? Ou se é algo que eu quero que vai fazer bem pra nós dois, e ela acha que dá pra aceitar o que eu quero, pô, tá tudo certo, vai fazer bem pra nós dois. Porque a partir do momento que você casa, tudo é dos dois, entende? Então, se ela ficar feliz, os dois vão ficar felizes. Se ela ficar triste, os dois vão ficar tristes. E é assim por diante que funciona o casamento. Então, e é isso aí. é isso. É isso. Cuide com a comunicação, seja claro, ouça e tudo vai dar certo. E ó, siga nós no Instagram, @casaljuntosefortes, e também se inscreva aí no nosso canal no YouTube, ative o sininho, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, que às vezes você acha que precisa melhorar a comunicação, compartilhe com uma amiga, com um amigo, para qualquer um que você acha que deve ouvir sobre isso, porque a comunicação é fundamental para um casamento prosperar. Essa comunicação clara, né? E prosperar não é só ter o casamento duradouro ali. Prosperar é ter um casamento feliz, um casamento abençoado e que os dois... É essa palavra que eu queria falar. Então, é isso. Prosperar é isso. Casamento de 50 anos não significa prosperidade. Tá? Porque às vezes tem casamento... São só anos. Né? Claro que viveram muitas experiências juntos, mas não significa prosperidade, porque tem muitos casamentos de 50 anos, de 30, que só tem o nome de casamento. E muitos aí, tanto é que nós estávamos vendo lá, né, que hoje os casais de 50 anos... E tem um termo lá, agora que eu não me lembro lá, eu sei que tem a palavra cinza no termo. Um casamento cinza, algo desse tipo. Né, que, tipo, até 10 anos atrás... 10% somente dos casamentos eram que acabavam, né, de casamentos que acabavam, era com pessoas acima de 50 anos. Então, tipo assim, de 100 casamentos, 10 era de pessoas acima de 50 anos. Hoje, são 30%. Então, por exemplo, a cada 100 casamentos que acaba, 30 são de pessoas acima de 50 anos. E muitas das vezes isso é a falta de comunicação. Tá? A maioria, esperar os filhos crescer. Nem sempre é uma traição, entende? Nem sempre é uma infidelidade, nem sempre é agressão, mas às vezes é a falta de comunicação, que tem 30, 40, 50 anos de casado. Nem sabe o que a esposa gosta. E não se alinharam os pensamentos. Não sabe o que a esposa gosta, não sabe o que o marido gosta. O marido quer uma coisa até hoje, a mulher quer outra. O que eu vejo muito é o seguinte, acima dos 50 anos, as mulheres, elas querem um espaço menorzinho para morar. Por quê? Porque já estão cansadas, os filhos já casaram, às vezes é só o casalzinho, e muitas vezes um dos dois não cede, fala, não, eu vou ficar na minha casa grande e não vou. Às vezes a mulher já juntou 50 anos e um monte de coisa e falou assim, então fique. É bem isso. Então, a falta de comunicação e a falta de querer se colocar no lugar do outro também. De ouvir... Tentar entrar em um acordo. Vamos fazer algo melhor para nós dois. Talvez um apartamento não... Porque talvez eu não goste de ficar mais fechadinho, mas uma casinha menor, então, mas que tem um espacinho, entrar em um acordo. Porque também não adianta nada, às vezes ouvir e também fazer de conta que não ouviu, né? Também não adianta. Sai elas por elas. Você tem que ouvir e analisar, entende? Não só ouvir e jogar pelas costas. Então a falta de comunicação e a falta de compreensão, né? Também compreender o que o outro está dizendo, né? Isso faz parte da comunicação, compreender. Isso daí acaba com o casamento, com qualquer casamento, independente do tempo. Seja de 1 ano, 10 anos, 20, 50 anos. Né? É até engraçado de ver isso. Não vamos fazer igual a Torre de Babel, né? Não vamos fazer igual lá na Torre de Babel. Tá? Onde que cada um vai para um lado. Lá foi Deus que ordenou, né? Que as línguas mudassem, e daí porque Deus conhecia o coração deles também, né? Porque eles estavam querendo fazer uma coisa que não fazia sentido, né? Aos olhos de Deus não era bom. Não era bom. E por isso Deus mudou a língua. Mas quando a gente casa, a gente tem que ter a mesma língua. Se o casal falar línguas opostas, diferentes, cada um vai para um lugar. Daí não vai ser agradável a Deus. E o que não é agradável a Deus, uma hora dá errado. Igual eu falei. Quando casa, é mil maravilhas, rosas. Daqui 1 ano, às vezes... Não quer nem postar foto da mulher, nem foto do esposo. Exatamente. Cada um para um lado.
E assim vai indo. E às vezes é tudo falta de alinhar a comunicação. Porque quando namora tem uma comunicação, né? Pra casar tem uma comunicação. Eu quero um casamento tal. Eu quero taças, eu quero velas, eu quero tudo tapete aceita, vermelho. Né? Não quero tapete vermelho, eu quero tapete de espelho. Mas depois, com o tempo de casamento, a comunicação acaba. Acaba. Tipo, quando queria casar, eu quero isso, eu gosto disso, eu falava tão... Era tão fácil falar, né? O que pensava, o que desejava, né? E às vezes depois que casa, não fala mais, né? O que precisava continuar falando. E daí dá aí o que acontece na maioria dos casamentos. Está acontecendo, né? E hoje tem uma estatística que eu estava vendo esses dias, acho que eu nem comentei com você, mas a cada 3 casamentos, um acaba. Imagine só. A cada 2,3 casamento, um acaba. Não dá nem 3 casamentos, imagina. Casa 2, acaba 1. Você vê. Mas é isso, pessoal. Então, cuide com a comunicação, siga nós lá no Instagram para mais dicas que a gente publica lá sempre. E compartilhe esse vídeo aí. E sempre vamos estar gravando... Deixa coraçãozinho. Sempre vamos estar gravando mais conteúdos aí para vocês, conteúdos que a gente já vivenciou e que pode servir muito para ajudar vocês. E estamos aprendendo aqui também, né? Estamos aprendendo e o que a gente aprende estamos aplicando, né? E quando a gente aprender mais alguma coisa, a gente vai compartilhar aí, tá bom? Então é isso, tá? Siga nós aí, se inscreva e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vamos lá? Casal juntos e fortes.